Libertadores começa a partir das 7. Ontem, o Atlético jogou lá no Morumbi, em São Paulo, e acabou derrotado pelo tricolor, pelo placar de 2-1. Saiu na frente com o Vitor Roque logo no comecinho do jogo, mas ainda no primeiro tempo o São Paulo empatou e no segundo tempo, como já destacou o Senechal, golaço do Luciano para decidir o jogo na estreia de Wesley Carvalho no comando técnico do Furacão. Vamos então às informações, a repercussão aí deste resultado de ontem. Alexandre Senechal, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Leandro Júnior, boa tarde aos meus colegas presentes aqui no Bate Pronto e um grande abraço a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News Curitiba, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. Furacão começou bem, viu, Linhares? Fez um bom primeiro tempo, teve chances, o Wesley Carvalho lançou o Vitor Bueno de início como meia por dentro, colocou o Coelho pela direita e o Christian foi mantido na ponta esquerda. O Alex Santana fez a dupla de volantes ali com o Hugo Moura, com os desfalques de Eric e Fernandinho. E o Atlético foi bem, criou boas chances, saiu logo no início do jogo 1-0 no placar, uma grande trama entre Madison, Vitor Bueno e com a conclusão de primeira do Vitor Roque. Vitor Roque chegando a 11 gols na temporada e passando o Pablo na artilharia do Furacão no ano de 2023. Só que o São Paulo, muito na imposição física, muito na pressão de jogar em casa, começou a tomar conta das ações no primeiro tempo e num bate-rebate na área chegou ao empate com o Gabriel Neves. E aí no segundo tempo, Dorival Júnior mexeu bem, como destacou o Dalco. O Elísio até votou no Dorival Júnior como pã da partida ontem, mas ele foi voto vencido pro garoto Fernandinho. Rodriguinho. Eu falei Fernandinho agora e mandei Fernandinho de novo. Não jogou, e não é Rodriguinho. Ele escutou o jogo na Jovem Pan. Rodriguinho, que não é dos travessos, né, Dalco? O Rodriguinho nem o do São Paulo, né? Também não é o Rodriguinho. Mas esse jogava bola, viu? Jogava. Esse era bom de bola. Isso aí é Rei Driguinho. E o Rodriguinho entrou muito bem. Rodriguinho e Alisson entraram no segundo tempo. O Dorival Júnior sacou um volante, o Luan, o primeiro volante do time. O São Paulo ficou mais ofensivo, conseguiu submeter o Furacão a uma pressão. E no começo do segundo tempo, uma bela trama que começou lá com o goleiro Rafael, acabou com o pivô do Caleri e o golaço, a chapada do Luciano no ângulo esquerdo do Bento. O São Paulo decretou a virada. O Atlético até pressionou, até conseguiu criar algumas chances aí para empatar o jogo no final, mas o jogo acabou mesmo com o placar de 2-1. Ficam para mim 2 pontos da derrota do Atlético, Linhares. Um comportamento um pouco diferente em jogos fora de casa. O Atlético com o Paulo Turra era mais cauteloso, mais defensivo. O Wesley tentou propor mais o jogo, apesar de não ter conseguido, porque o São Paulo ficou bastante com a posse de bola, teve maior posse de bola que o Atlético, mas o Furacão tentou mostrar uma atitude diferente com o Wesley. E outro ponto de muita preocupação é a lesão no joelho direito do Fernando. O Fernando saiu de maca, saiu chorando do gramado, e o Atlético não tem um substituto, digamos, não digo a altura, mas não tem um substituto pro Fernando no elenco hoje. O Lucas Esquivel só pode estrear quando a janela abrir em 3 de julho. O Vinícius Cauê sequer está inscrito na Libertadores da América, então se o Fernando não puder voltar, e não deve conseguir voltar tão logo pro jogo de terça-feira contra a Alianza Lima, o Atlético vai ter que improvisar na posição ou até mudar o sistema para conseguir escalar um jogador ali na lateral esquerda, fechando o lado esquerdo da defesa. Fernando vai ser uma baixa muito grande pro Furacão e, pelo que a gente percebeu pelas informações que a gente apurou hoje de manhã, deve perder bastante tempo de atividade. Podia reintegrar o Pedrinho, né? O Pedrinho tá inscrito, né? Tá inscrito. Foi feia a lesão. Foi feia porque foi sozinho, né? Torceu o tornozelo quando ele foi pisar pra tentar travar a bola. E assim foi bem feio. O Caleri deu um jogo de corpo nele. Na verdade, o Caleri fez falta nele porque meio que deu um tranco atrás do ombro, assim, meio que nas costas, né? Não foi tanto que o árbitro marcou a falta. Só que o Fernando cai de mau jeito. Ele pisa errado no momento que ele leva a pancada do Caleri. E daí ele já cai com a mão no joelho. E joelho é complicado, né? Joelho às vezes é cirurgia. Tanto que eu achei que no momento tinha sido alguma coisa no ombro, né? Pelo jeito que ele caiu. Né? E é um problema, né, pro Atlético, porque o Atlético ficou com o Fernando de reserva do Pedrinho muito tempo, né? E aí o Pedrinho foi desligado. E tá bem o Fernando. Tá jogando bem. Não, ele entrou Ele deu conta do recado. Tem a piada, né? Muitos torcedores do Atlético fazem, né? Obrigado, MP de Goiás, né? Por conta da Operação Penalidade Máxima, o Pedrinho ter sido afastado, que daí surgiu a oportunidade pro Fernando. O Pedrinho talvez era o jogador de maior crítica, né? No elenco do Atlético, no geral, no time titular principalmente, né? Por conta da fase defensiva dele. Sim. Né? Apesar de que ele evoluiu também. Mas entregou alguns gols da temporada, tentando sair jogando por aí, algumas falhas defensivas, né? Cara que quando o Turra decidia poupar o time, ele era o único que não era poupado, né? Que não participava de rodízio, a gente até conversava, né, Linha, aqui.
pô, parece que falta confiança e muito no Fernando, né? Porque o Fernando foi ganhar a oportunidade quando não tinha outro. No jogo em Porto Alegre, que o Pedrinho saiu do hotel no meio da tarde. Aí o Fernando, pela contingência de não ter um outro jogador para posição, acabou entrando ali, né? Entrou e foi bem. A opção agora do Wesley, né, que é o treinador do Atlético, talvez seja o Cittadini, né? No brasileiro pode ser o Vinícius Cauê, que ontem entrou ainda um pouco nervoso, é claro, né? É um jovem ainda, mas eu acho que a opção, por exemplo, para Libertadores vai ter que ser o Cittadini. O Cauê não tá inscrito, né? Não vai ter jeito. Porque o Atlético não tem um zagueiro uma canhoto, mudança de esquema, né? Você colocar um falso zagueiro... Não. Canhoto não tem, né? Colocar um falso zagueiro pela esquerda, né? 3 zagueiros meio capenga. Você abre um ponta na esquerda e um lateral na direita, ala na direita pra esticar o campo, né? Não, isso beleza. Enfim, só que eu acho muito difícil... Uma outra sugestão, né? Acho muito difícil... O Wesley pode trabalhar. Por tempo de trabalho. Porque o Atlético já joga no sábado. Então, pra você preparar um time pra terça-feira... Mudando esse esquema para 3 zagueiros é complicado. Nessa semana antes do jogo contra o São Paulo, o Wesley chegou a treinar durante um período curto, é verdade, de tempo com 3 zagueiros. A questão é a seguinte: é só um período curto de treino, né? E agora não vai ter para esse jogo contra o Corinthians no sábado. Eu, inclusive, falei aqui no programa em alguma ocasião, aí o Turra ainda era o técnico, eu falei, o Atlético tem uma opção de jogar com 3 zagueiros e jogar com o Cittadini na ala esquerda. Com certeza. Né? Porque aí você muda o sistema. Você pode colocar até um ponto na ala esquerda. A gente critica muito essa situação no torcedor, né? Critica muito a situação, e a gente também fala com a relação ao Coritiba, que joga com 3 zagueiros, né? Mas é uma estratégia de jogo, né? Claro. Não significa que se você colocar 3 zagueiros, você vai ter um time defensivo. Depende da forma como se arma o meio-campo para frente, como você vai explorar os corredores, né? Os laterais, em que funções eles vão exercer. Então, o 3 zagueiros, de repente, pode tornar o time até mais ofensivo do que... E muitas vezes porque você vai o quê? Vai povoar mais a parte da frente do campo do que a parte de trás. Porque com 3 zagueiros você libera os laterais, né? Os laterais viram praticamente pontas, se juntando aos caras do meio campo e aos atacantes, você tem um volume de jogadores maiores lá na frente, isso torna o seu time mais ofensivo. Vamos ouvir rapidinho o Wesley falando sobre essa experiência de técnico, antes da gente passar para frente aí, Linha. De fato, faz muito tempo, faz quase que um ano que eu não estou na beira do campo, e estava no auxílio da comissão técnica. Às vezes na Libertadores eu ficava no banco ali. É diferente, eu senti o jogo, tá ali embaixo, tem a emoção, tem o mental, tem que ter o controle emocional para você tentar não ir apenas pelo emocional e esquecer de ver o jogo ou ver o adversário, onde é que o que está acontecendo para as coisas não darem certo. Mas foi legal, foi bem gratificante, não tão bom pelo fato de nós não termos conquistado o resultado que nós gostaríamos. Gostou do desempenho, mas não gostou do resultado, né? O Wesley Carvalho achou que o Atlético foi bem, mas perdeu, né? Não trouxe pontos de São Paulo. Nenhum torcedor atleticano não gostou. O pessoal não gostava do desempenho, mas adorava o resultado, verdade, né? É verdade. Pois é. E o Atlético experimentou do próprio veneno ontem, né? Virada. Tomou a virada, né? Muito bem. Então ainda é o time com mais viradas da Série A, tá? 8 viradas no ano. Agora são 9, né? Não, com mais viradas que ele conseguiu fazer, né? Não que ele tomou, né? Pró. Viradas pró. 12h